Pessoal, boa noite. 19 de março de 24, vamos ler as falhas da analista. Eu acho que eu não consegui aqui no Instagram colocar como apenas para assinantes. Que beleza. Ok, então vamos deixar essa aula aberta aqui, por enquanto, mas a aula é fechada, exclusiva para assinantes. Então, para quem está aqui, quiser acompanhar, muito bem, depois eu tento fechar essa aula nas configurações. Estou abrindo o arquivo PDF para a gente acompanhar no YouTube. Para quem é assinante do YouTube, dá para ir acompanhando, né, os meus grifos no texto que eu vou compartilhar na tela aqui também. Então, quem quiser acompanhar, inclusive, no StreamYard, também a descrição, o link para entrar no StreamYard está na descrição do vídeo, do YouTube. Agora sim, compartilhado, tudo aqui bonitinho. Então, a Letícia chegou. Olá, boa noite. Vocês estão vendo, então, muito bem. Então, vamos lá. As falhas do analista, as falhas da analista, porque a Edna que vai apresentar esse texto, Edna Villette, texto que ela vai falar de 2 casos clínicos que ela atendeu, um pouquinho sobre um tema muito, muito importante nessa tradição ferenciana winnicottiana, né? São os primeiros grandes autores que admitem, né, as falhas do analista, né? E a gente tem que pensar nisso, como usar essas falhas, né, o que são essas falhas, né, quais são as consequências disso também clinicamente, né. A Edna começa o texto dela, né, falando da história um pouquinho da psicanálise, que a clínica ela tem essa história marcada pela neurose de transferência, né? Ou seja, pacientes que eram capazes, né, de relações objetais complexas, né? Essa é a clínica que marca a história da psicanálise no início, né? Então, relações objetais complexas, né? Boa constituição narcísica, e todo mundo sabe, né, um pouco da resistência do Freud, da dificuldade do Freud de atender o que ele chamou de neuroses narcísicas, né, as psicoses, os casos mais difíceis, né, a má constituição narcísica, né. Isso foi deixado pelo Freud, né, como casos impossíveis, casos que a psicanálise não entraria. E o que a gente vê ao longo da história da psicanálise, a começar pelo Ferenczi, contemporâneo do Freud, é que é possível tratar esses casos, né? E que isso exige um certo uso do analista muito, muito maior do que na clínica da neurose de transferência, né? Nessa transferência que está marcada por relações objetais mais complexas, mais bem constituídas, né, pelo narcisismo bem constituído, né? Então, a clínica marcada por pacientes cuja constituição narcísica é mais precária, é mais fragmentada, exige muito mais do analista. Essa é a tese da Edna, tá? Então, a lógica aqui é que o conceito de contra-transferência, vejam aí, foi enriquecido e novas possibilidades envolveram o analista, sobretudo ao tratar de um paciente
que vive um período de regressão à dependência no curso do seu processo de análise. O analista vai ser convocado um pouco a agir, né, como uma mãe suficientemente boa, né, voltando com o paciente, né, aos primeiros anos de vida, né, incluindo esse estado especial de preocupação, de devoção que a mãe suficientemente boa produz, né, de tal maneira que a regressão, e principalmente a regressão à dependência, ela seja suportada pelo analista, né? Então, a Edna está dando aqui uma introdução para dizer, olha, a gente vai falar de como a contratransferência vai ser convocada em alguns casos, e quais os usos, né, que a gente pode fazer da contratransferência, né? Uma vez estabelecida a confiança, o vínculo, né, com esses pacientes, ela vai dizer, após o estabelecimento da confiança, os nossos equívocos, esquecimentos, falta de empatia, seriam os novos traumas que desencadeariam o colapso do paciente. Assim, aquilo que se chamaria resistência no trabalho com pacientes neuróticos, aqui sempre significa que o analista cometeu um erro ou comportou-se mal em relação a algum detalhe. De fato, a resistência persiste até que o analista descubra o erro e utilize esse erro. Fale sobre esse erro, interprete esse erro de alguma forma, né? Então, eu acho que esse é um ponto super importante, né, aqui que ela está colocando. Queria grifar essas palavras aqui, que são palavras importantes desse universo ferenciano, winnicottiano, né, que a gente tem estabelecido. Confiança, vínculo, né, falta de empatia, né, colapso. São palavras muito importantes, né? Estou lembrando aqui principalmente de um texto, né, que é um texto seminal, um texto inédito que não foi publicado em vida, né, do Winnicott, chamado Medo do Colapso. Né, um texto que todo mundo deve ter lido já, um texto muito, muito importante, The Fear of Breakdown, um texto muito importante de ser lido, né? É sobre esses pacientes, ou sobre esse tipo de colapso que a Edna está fazendo referência, né? Dependência muito grave, né? Aquilo que o Winnicott chamou de agonias impensáveis, né? Que, de maneira geral, tem um formato de alguns tipos de fantasia, como cair para sempre, se sentir despedaçado, se sentir muito, muito falso, quase como que sem saber onde você está, ou como existir, ou quem você é, né? Agonias impensáveis desse tipo são sinais importantes de um narcisismo mal constituído, ou de traumas muito importantes ao longo da construção narcísica. É isso que vai voltar, é isso que vai ser retomado, em alguma medida, nessas análises que o analista dá conta, suporta, né, atender a pacientes desse tipo, né, pacientes que vão demandar uma contratransferência maior. Nesses pacientes, mas também com os neuróticos comuns, né, bem constituídos, etc., os erros do analista, as falhas dele, vão ser sentidas pelos pacientes comuns, imaginem, né, neuróticos, bem, né, analisados, ou bem com uma história narcísica bem estável. Imagine pacientes mal constituídos, com um narcisismo, né, precário, precarizado. Vai ser sentido mais ainda, né? Esses novos traumatismos produzidos dentro da análise vão ser sentidos ainda como tipos de colapsos que certamente existiram, né? Porque o narcisismo desses pacientes é precário. Então, o que a Edna está apontando aqui é para a presença do analista, não só como, né, uma exigência, né, de que a gente retome papéis de uma mãe suficientemente boa, então, cuidado, confiança, carinho, né, o Ferenczi chega a dizer de carinho, né, ser mais carinhoso, né, com os pacientes, e também atenção às falhas, porque a gente vai falhar, né. O Ferenczi e o Winnicott são analistas que vão falar isso muito explicitamente, né. O analista vai falhar, ele não vai saber ouvir, ele vai repetir, né? Os exemplos que a Edna traz são muito interessantes, né?
E são falhas com pacientes aqui, que me pareceram até, na descrição que ela fez, né, dos pacientes bem organizados, assim, não são pacientes muito desorganizados, não. O segundo paciente me pareceu mais desorganizado, né? Mas o Lucas, esse primeiro paciente aqui descrito, né, procura ela adolescente por conta do fracasso na relação sexual. Né? Tinha medo da relação sexual, tinha, né, um pavor, me pareceu grave, né, nesse sentido do sintoma, mas bem localizado, né, um sintoma bem localizado, né, fugia de toda relação amorosa, que podia levar à intimidade, podia levar à relação sexual, né, e atacava o vínculo, por assim dizer, né, então não, né, fazia com que as relações não chegassem, né, à relação sexual, né. Ao longo do tratamento, né, o Lucas vai evolui bem, passa pela turbulência de adolescente, né, daí ele namora, a Edna descreve um primeiro namoro, né, ele não se dá conta, uma coisa que a Edna fala aqui que eu acho interessante, com relação a essa primeira namorada. Não chega, entretanto, à relação genital, pois rompe com a namorada por sentir que ela o aprisionava, sem chegar a perceber que, no fundo, ele estava se tornando prisioneiro do seu próprio desejo por ela. Essa frase é uma frase interessante, né? Assim, para a gente pensar como que a condição de possibilidade de constituir relações objetais, né? Desejar alguém, se sentir desejado por alguém, são condições de possibilidade, né, que estão dadas pela constituição psíquica. Isso não é automático. Desejar alguém, se sentir desejado por alguém, o que isso causa na gente, isso não é automático, isso não é instintivo. Isso vai ter condições de possibilidade. Quais são essas condições de possibilidade? O jeito que a gente foi amado, o jeito que a gente foi constituído, né, pelos nossos pais, né? Então, nesse caso aqui, o Lucas, né, não percebe que estava se tornando prisioneiro do seu próprio desejo. Então, o desejo dele por alguém, pelo objeto, né, deixava ele agoniado, deixava ele angustiado, né? Então, desejar alguém, amar alguém, né, agoniava ele, né, deixava ele com essa agonia, a agonia do vínculo, né? O Bion, nesse sentido, é um dos autores que eu mais gosto para pensar, né, em como o vínculo, muitas e muitas e muitas vezes, produz angústia. Vínculos de intimidade, né? Tem um textinho do Bion, difícil, bem difícil, Bion é um autor difícil de ler, que se chama Ataque ao Vínculo. É um texto pequenininho, mas que vale a pena. É um autor que eu gosto de ler, um pouco assim, para ver o que sai dali, né? A ideia, a intuição né, para usar um termo que ele gosta muito, né? A intuição que o Bion produz na gente, as intuições que ele produz na gente. Então, o que ele está dizendo nesse texto, mais ou menos, é nessa direção, né? Quando está mal constituído, quando o narcisismo está mal constituído, as relações objetais estão mal constituídas, a gente fica repetindo essa história, atacando o vínculo, né? A intimidade é assustadora, porque o desejo parece um tipo de aprisionamento. Quando o outro me deseja, muitas vezes a gente interpreta isso como, nossa, você quer me prender, você quer me roubar, você quer me explorar, né? Ou quando a gente deseja o outro, para quem tem esses problemas no início da vida, né? Quando a gente deseja o outro, a gente sente que eu estou aprisionado, eu vou ficar dependente demais, vou ficar muito, muito dependente, e você vai me matar, ou me explorar, ou me parasitar, ou me prender. Então, esse tipo de fantasia pré-consciente, consciente, né, vai vir quando esses pacientes estão mal constituídos nessa direção. O Lucas está um pouquinho nesse lugar. Sintoma histérico importantíssimo, né, que ele desenvolve, grave, né, não conseguir transar, né, não conseguir penetrar, né, mas que ele está metaforizando, por meio desse sintoma, a dificuldade de estabelecer um vínculo, né, a dificuldade de estabelecer uma relação íntima com alguém. Vejam bem, não uma relação genital apenas, uma relação de intimidade, amorosa, de troca, de confiança, né, de poder se sentir dependente, de poder sentir que alguém dependa dele, né, sem que isso cause
ataque de pânico, ou, né, uma, né, fantasia de que ele vai ser explorado, ou ele vai ter que explorar alguém, né? A gente não tem notícias aqui, no caso clínico, um pouco da história dele, né, familiar dele, então ficam aqui as hipóteses, né, de como que poderia ter sido a história pregressa dele, tá? De qualquer forma, ele, beleza, chega, vai fazendo análise, né? Fala, num determinado momento, que não quer se prender a compromisso nenhum, acaba terminando com a analista também, né? A Edna tenta mostrar esse pedido de saída como resistência, né? Talvez você, né, não está querendo trabalhar na análise, né? Está fugindo do que você precisa interpretar, né? Rapidamente ela vê que esse tipo de interpretação não ia levar a nada, né? Pois a atitude dele, segundo ela, é atitude de fuga. Seu desejo de liberdade diante de um medo acentuado de se ver dependente. Preferi, então, lhe dizer que, de fato, ninguém empreendia, que a única razão válida para ele continuar seria o desejo de ficar e o valor de atribuir o seu tratamento. Então, ó, você fica se você quiser, né? Você que tem que avaliar a sua análise, você que tem que dar valor, né, para a análise. Pode ir, pode voltar quando você quiser, eu vou estar aqui, né? Beleza, Lucas liberado. Vai embora para os Estados Unidos, vai estudar e tal. Quando ele chega, né, ele procura a Edna de volta. Só que aí tem um detalhe interessante. A Edna fica triste porque ele vai embora, né? E aí ela começa a falar da falha dela, né? Que ela tinha planejado escrever sobre esse caso. Como que isso se transmite? Obviamente ela não tinha falado disso para ele, né? Mas a atenção dela, o jeito que ela coloca, né? Eu acho que isso se transmite de alguma maneira, né? E aí ela vai interpretar isso de maneira bem interessante. Bom, então ele vai lá, volta da viagem, liga para ela, volta para análise também, né? Tem um ótimo progresso, né, na análise, né? Faz boas interpretações, beleza, arruma uma namorada, né? A namorada se revela terna, sensível, mais experiente, né? Vai realizando o aprendizado sexual do Lucas, né? E começa a aparecer aqui um pouquinho da história pregressa dele, né? Descobre, porém, o prazer que sente em ser acariciado, beijado, recorda como perdera cedo o peito, o colo, o aconchego da mãe com o nascimento dos irmãos. Ele fora estimulado a crescer depressa, precocemente, ganhando autonomia, caminhando e controlando com rapidez os esfíncteres. Então, tá lá um menino, né, muito rápido, né, o bebê sábio, né, que é instigado, né, a crescer muito rápido, a abandonar a posição de dependência muito rápido, né? Mas está lá ele com a namorada, já adulto, né, envergonhado, né, de precisar de carinho, né, com essa imagem idealizada, né, de que ele tinha que estar de pau duro sempre, que ele tinha que ser infalível sempre, né, e obviamente muito angustiado por isso, né, de que não é assim, né, não tem que ser infalível, né? Muito bem. Diante da angústia que aparece num determinado momento da análise, por conta de fatores do trabalho, né, ele se sente ameaçado pela questão econômica, a angústia volta. E aí a Edna diz o seguinte, página 69, no final. Seus episódios mais intensos de angústia são provocados principalmente pelas separações vividas com a minha ausência e se manifestam através de sintomas corporais, transtornos psicossomáticos, que revelam o fracasso da sua personalização no seu desenvolvimento e a falta de coesão psique-soma. Em Lucas, eles surgiram pela ruína do falso self intelectual que mantinha como defesa. E ele sente medo de se desintegrar. Nos braços da namorada e no seu acolhimento carinhoso, ele consegue certo alívio e relaxamento, pois durante o resto do dia está tenso, enrijecido, formando com a contração dos músculos como que uma couraça
protetora que o protegia da desintegração temida. Então, a Edna está falando aqui do medo da dependência, né, de como que ficou esse bebezinho, né, essa criança, apavorada, né, ou muito precocemente retirada da cena da dependência, né? E ele precisou elaborar um falso self muito rápido. Esse falso self intelectual que, né, é infalível, né, tá lá dando certo o tempo todo, né, tá todo organizado, né? Então, esse sujeito invulnerável, né, onipotente, isso que ela fala aqui na página 70, né? Isso começa a cair, isso vai caindo, né? Com a namorada, né, daí por diante. Ele recebe, inclusive, uma intervenção de um urologista. Eu achei isso aqui tão absurdo, que o sintoma persiste, né, de alguma maneira, e aí ele vai ao urologista, e aí o urologista fala que precisava, então, introduzir uma haste de silicone, daí ele vai garantir um pênis aumentado e sempre rígido, tal como ele desejava. Gente, como é que um urologista faz isso, entendeu? Propõe isso, né, para um menino, esse paciente aqui, eu imagino, não devia ter mais que 30 anos, né? Enfim, um homem jovem, adulto, que, né, certamente não precisava de uma haste de silicone para ter um pau duro o tempo todo, né? Enfim, recebe essa proposta, né? Obviamente, ainda bem, ele não faz, né? E aí a Edna aqui começa a admitir, eu achei isso brilhante da parte dela, a falha dela, né? O que rolou, né? O que não estava acontecendo na análise e falhou aí, por quê? Ele se sentia um instrumento para a satisfação narcísica da mãe, não tendo encontrado nela o espelho adequado que refletisse a sua identidade básica. Pude entender, então, a falha em que incorri quando desejei utilizar os dados nas nossas sessões para escrever um trabalho clínico. E não sei dizer, aí brifo isso aqui, qual código de comunicação transmitiu a Lucas o perigo a que ele estava sendo exposto, com uma analista que, tal como a mãe, o utilizaria no seu próprio interesse, levando, na ocasião, a se afastar de mim através da interrupção da análise, mas, ao mesmo tempo, aproveitando da minha falha para verificar a minha capacidade de respeitar sua autonomia, de sofrer sua perda, de aguardar por ele, né? Então, de alguma maneira, ela transmitiu, né, isso que conversou, tocou, de alguma maneira, o que estava na relação do Lucas com a mãe dele, né? A mãe lá que estava esperando, né, de alguma maneira, que ele, Lucas, satisfizesse as suas necessidades narcísicas, assim como a analista quis por esse momento. Nossa, vou escrever sobre esse caso clínico interessante, né? Deixa eu, né, satisfazer os meus propósitos, né, teóricos aqui, para apresentar esse trabalho, e ele fica aí me servindo a isso. Como que isso se transmite? Não me perguntem, mas a gente sabe que essas coisas se transmitem de alguma maneira. E, enfim, ela reconhece essa falha, né? E a partir disso, ele sonha que está tendo uma relação sexual, sentiu-se com o pênis em ereção, fez movimentos enérgicos, sem conseguir, entretanto, gozar, ocorrendo em um período de novas faltas, repetições monótonas, né? Sobre isso, ela vai falar o seguinte: apesar de se sentir bastante angustiado, mostra-se reconfortado com as sessões, pois passa a ver um sentido nos seus sintomas, fazendo ele lembrar o que o Winnicott nos diz sobre o fato da regressão alcançar e fornecer um ponto de partida, um lugar onde é possível o eu ser encontrado. O paciente, conclui o Winnicott, entra em contato com processos básicos do eu que fazem parte do desenvolvimento verdadeiro, e o que acontece daí por diante é sentido como real. Porque o Lucas vai interpretando, junto com ela, esse medo de broxar, como um receio, né,
se mostrar potente, está aqui, ela fala um pouco mais assim, foi a interpretação desse padrão de transferência, né, que levou Lucas a compreender o seu medo de broxar como um receio de, ao contrário, se mostrar potente. E ele passou, desde então, a explorar, curioso e excitado, o corpo da namorada, ao mesmo tempo que descobre, surpreso, que o que faço e lhe digo deve ser fruto de estudo, de um conhecimento que lhe parece misterioso e inacessível. Então, a interpretação que ela vai dizendo é, olha, para traduzir aqui o que eu entendi, né? O que você tem medo não é de falhar, é de funcionar, é de ser bem-sucedido. Porque esse foi o problema, né? O problema é que você foi convocado pela sua mãe a ser bem-sucedido rápido demais. E isso está repetindo com a sua namorada também. Você está com medo de ser bem-sucedido, dessa exigência vir rápida demais. Uma exigência de, seja bem-sucedido, cresce rápido aí. E ela não ter paciência com você quando você falhar, você ser dependente, você querer carinho, você querer o saber dela para outras coisas. Não. Então, você não está com medo de falhar, exatamente. Você está com medo de ser bem-sucedido. Porque você sente, né, como na história com a sua mãe, que você tem que ser bem-sucedido a qualquer custo. E não pode falhar de jeito nenhum. Então, né, diga, Letícia. Aí, e deu a impressão, boa noite, e deu a impressão que também que quando ele é bem-sucedido, a mãe vai embora cuidar dos outros, né? Isso, exatamente. Então, se eu sou bem-sucedido, ela vai embora. A mãe vai embora, né? Isso. Já dei conta sozinho. Se parece ser bem-sucedido, significa não depender de ninguém. E essa pessoa vai embora, né? E ela vai embora. Ela vai embora. Ninguém depende de mim, eu não dependo de ninguém. Tô, uma falsa autonomia, num certo sentido, né? Tipo, uma autonomia que não leva em conta o paradoxo de que é gostoso precisar de alguém, é gostoso depender de alguém. Esse texto do Winnicott, o Medo do Colapso, ele tem uma frase que é muito interessante, que ele fala que ele parece, então, como um estado que é temido, mas, contudo, compulsivamente buscado. Isso. Perfeito. Exatamente. A lógica, assim, mais paradoxal da compulsão à repetição, né? Tipo, tá com muito medo que aconteça, mas o tempo todo eu tô fazendo, tô buscando de novo e repetindo de novo, né? É isso. Então, nessa cena, imagina, né? Tá lá o Lucas, né? Tentando mostrar o tempo todo, né? Que é potente, mas o tempo todo se apresentando compulsivamente impotente, né? Para poder reencontrar aquele estado de impotência que ele não pode viver. Então, pacientes muito, né, que tiveram esse problema, né, na constituição narcísica vão apresentar isso na transferência. Sabe-se lá como, isso que é o legal do caso clínico aqui, a Edna, né, quis escrever sobre ele, entendeu? Tipo, nossa, esse cara é interessante, parece mesmo, né, paciente inteligente, interessante, tal, sintoma muito eloquente, né? Tipo assim, não, vou escrever, né? Isso passa, isso transmite de alguma forma, não, então, né, vou usar o paciente como meu objeto aqui, narcísico também, e aí lascou. Alguma coisa ela talvez, né, não tenha podido apreender que ela precisava, né, óbvio, ela está fazendo isso, ela fez isso, ela corrigiu a falha, né? Ela precisava sentir ele como dependente, né? Não como um objeto que ela poderia explorar ou que ela poderia usar, né, para fazer o que ela fez, inclusive, depois, né? Publicar o caso clínico, escrever sobre ele, etc. Né? Mas agora não, agora eu preciso falar com o bebê. Tá tudo bem ser dependente, tá tudo bem falhar. Não, você tá com medo de ser bem-sucedido demais. E você está certo, porque um bebezinho, né, que fica, imagina, um bebê que tem que estar lá, chegou na mãe,
eu tenho que ser bem-sucedido, porque senão ela vai embora. Ou, como a Letícia está apontando, paradoxo. Se eu for bem-sucedido, ela vai embora. Né? Então, assim, é um paradoxo, assim, se eu for bem-sucedido e souber mamar você bem, já der uma mamada rápida, você vai embora, né? E eu não vou poder aproveitar você, não, né? Tipo, e se eu não for, né? E aí? Colapso. É o colapso. Porque meus irmãos estão aqui, você está desesperada, você está deprimida, você está ansiosa. Então, se eu não for, é o colapso. Eu estou sentindo o colapso. Eu não posso nem sentir isso, né? Então, essa é a história do Lucas que ela trouxe. Então, bem-sucedido e tal. O segundo caso não é um caso bem-sucedido, né? Que é o caso do Marcos, que ela começa aqui na página 71 a contar para a gente. Cara também solteiro, bonito, sedutor, poderoso. Ele se via conquistando toda mulher que o interessasse, e só através do nosso trabalho percebeu que, mais do que um conquistador, ele era alguém arrastado por uma excitação erótica que o punha muitas vezes em situações de perigo. Então, vários, né, episódios aqui perigosos, assim, de transar na escada, transar no elevador, transar no banheiro público, né? Enfim, algo muito compulsivo também, né? A compreensão de que esses perigos correspondiam às suas experiências de menino de rua, filho temporão de uma família muito numerosa, de pais idosos, que deixavam ele muito entregue a si mesmo, levou a abandonar o impulso erótico e conseguir ter relações continuadas de namoro. Após 4 anos de análise, ele vai se casar, ele vai ter 2 filhas, né, vai ter uma vida tranquila, né? Então, tá lá. Parece que a análise funcionou. Nossa, o cara estabilizou, saiu do comportamento compulsivo, né? Ficou mais estável. Marcos era uma personalidade esquizoide, retraído, frio, mas nos últimos anos de tratamento passa a ter um comportamento afetivo, carinhoso, né? Se aproxima da família, ajuda o pessoal da empresa, se torna muito solidário, enfim, uma mudança daquelas que eu tenho chamado há um tempo de metanoia, né? Metanoia produzido pela análise, assim, o sujeito muda, né? Passa de Saulo para Paulo, né? Metanoia é um termo religioso, para quem não sabe, um termo teológico, né? Que diz dessas mudanças muito radicais que a gente, algumas vezes, passa pela vida, algumas pessoas passam pela vida, né? O exemplo didático e, né, mítico de uma metanoia é a passagem do gladiador, quase, do soldado Saulo, que perseguia cristãos, né? E tomado pelo arrebatamento do Espírito Santo, ele se torna Paulo, né? O maior evangelista de todos os tempos, né? O grande cristão. Então, Saulo se transforma em Paulo. A análise produz coisas assim, né? Você vê essa história aqui, né, do cara super compulsivo, super egoísta, sedutor, né? Se colocando em risco, se torna dono da empresa ali, que vai ajudar a galera, vai dar bônus, vai dar incentivo. O capitalista bonzinho, quase assim. Então, a imagem aqui de um capitalista bonzinho, do cara que é do bem, capitalista do bem. Quase uma impossibilidade lógica, né? Mas o cara é do bem, tipo, casou, tal, beleza, né? Aí ele faz referência à tal da moça da Copa, moça do café. A moça da Copa, uma mulher esforçada, jovem, inteligente, tem 2 filhos pequenos, né? E é com ela mesma, me parece, que ele vai ter um caso. Ele vai ter um caso, ou seja, recai naquele Marcos do início lá do tratamento, né? O marido descobre, o marido dessa moça do café, vai na empresa, faz o escândalo, a mulher do Marcos também descobre, enfim, sai de casa, né? E aí ele vai para a Edna e fala, né? Vai interpelar a Edna, né? E esse tratamento aqui, valeu do quê? Né? E ela, né? Culpa sua. Culpa sua. Traí minha mulher, fudi minha vida, fudi minha carreira, culpa sua. O que você fez comigo? Então, perplexa, ela acolhe a raiva dele, ela constata a angústia, né?
pede para ele falar, para conversar, enfim, faz o acolhimento, né, para conversar sobre o caso, né? A transferência parecia mesmo meio delirante, meio esquisita, né, tipo, né, acusar a analista disso, né? Mas, enfim, tá lá, ela, né, ele tenta ir embora, vai embora, se recusa a receber ajuda para reorganizar o caos que ele tinha instalado, né? Mas depois ele volta, né, encontra a mensagem dele, querendo marcar e tal, e aí ela grifa a frase que ele trouxe. Depois que se acalmou, decidiu que seria importante falar comigo a respeito, porque pensaram, acho que essa angústia é aquilo que a Edna dizia que eu tinha medo de sentir. É, né, uma interpretação clássica também, super importante na nossa lógica aqui, winnicottiana, né? Ter medo de sentir angústia, né? Ter medo de sentir o medo, né? Tem pacientes que entram no falso self, né? As defesas maníacas, né? Aliás, é um texto lindíssimo do Winnicott também, né? Sobre as defesas maníacas, que ele fala, elas servem para isso mesmo, para a gente achar que a gente não vai sentir medo, que a gente não vai se angustiar, né? Elas protegem a gente disso mesmo, né? Mas a gente precisa sentir medo, precisa sentir angústia, precisa saber o que vem quando a gente sente angústia, né? E aí, explorando um pouquinho, depois dessa volta da análise, para a análise, ela começa a suspeitar que ele já estava transando com essa moça da Copa, mas que ele não falava, ele não tinha admitido, né? Aí ela pergunta, né, desde quando vocês estavam transando, né? Como é que foi essa história? Me conta direito, né? E aí, durante a sua análise, algumas vezes a gente fala da atitude da mãe do Marcos para com ele, uma mulher idosa, já cansada, né, da vida trabalhosa que ela tinha. E quando o Marcos cometia alguma transgressão, ela falava assim, não, o Marquinhos não. O Marquinhos nunca faria isso. Então, o Marcos acreditava que essa certeza da negligência, né, era mais negligência do que confiança da mãe, né? Isso vai tornar ele esse menino aí, né, que vai fazer o que ele faz. Ele pode, né, enfim, poder fazer tudo, né? Perversamente, né? Trair, né, se colocar em risco, enfim, não vai ter consequência, como se não tivesse muita consequência. É a mãe cansada, né, que está ali. Aí, a Edna faz o link aí, com a falha que ela faz. A falha da analista está aí. Agora eu entendo o porquê da sua raiva, porque eu não adivinhara ou pressentira o que estaria se passando com ele, e dessa maneira eu me transformara na mãe cansada, voltada para as minhas férias, e que o deixou entregue à sua própria sorte. Durante algumas semanas, nossas sessões trataram desses seus sentimentos, e afinal, o Marcos encerrou a análise, nunca mais eu vi, nunca mais eu tive notícia dele. O Winnicott reafirma a necessidade e a importância da regressão à dependência no tipo de paciente que eu descrevi, quando nos diz que não podemos curar o nosso paciente através da análise das defesas, pois a cura só acontece se o paciente poder chegar à ansiedade em torno da qual as defesas foram organizadas. A cura só acontece se o paciente atingir o estado original de colapso ocorrido na infância. É muito na direção que o Ferenczi vai falar, gente, assim, nos textos clássicos dele, no final da obra dele. Análise de crianças com adultos, reflexões sobre o trauma, confusão de língua, né? Precisa regredir, precisa chegar no colapso, na angústia, nesses momentos de muita dependência, de medo da dependência, nisso que o Winnicott vai descrever, né, como agonia impensável. Precisa chegar lá, isso tem que acontecer, né? E a analista precisa estar atento a isso, né, obviamente, suportar esse estado, né, obviamente, para tirar o paciente disso com calma, mas fazendo com que ele vivencie isso, né, possa vivenciar como ele não vivenciou na situação originária dele, né. Com o Marcos, talvez
ela tenha, isso não está claro no texto, para mim, pelo menos, né? Mas eu senti que com o Marcos, talvez ela tenha ficado também muito seduzida pela mudança que ele produziu, né? Ficou bem demais, saiu de uma compulsão super tóxica, por assim dizer, né? Uma compulsão meio besta, né? A compulsão dos homens, né? Heterossexuais, então, transo toda hora, transo com todo mundo, né? O lugar da intimidade é transar. Eu confundo intimidade com transar, né? Então, bem típico, né? Uma saída típica dos homens heterossexuais, dos homens, homossexuais também, né? Intimidade é transar, né? Então, desconstrói essa defesa, meio boba, né? Mas importantíssima na nossa cultura, constitui família, se organiza e tal, mas a angústia não veio, a agonia não veio. Esse é o ponto. E aí é que a analista tinha que ter entrado, cutucar um pouco, pesquisar, saber que tem. Se o paciente está compulsivo, se ele é obsessivo, tem angústia. E para dizer kleinianamente, tem angústia psicótica. Não é uma angústia pequenininha para construir uma neurose obsessiva. Leiam Herbert Rosenfeld, vocês vão entender essa tese maravilhosa, né, dos kleinianos, né? A neurose obsessiva está construída sob angústias psicóticas. Psicóticas, assim, é grave. Por isso que a neurose obsessiva é grave. Quando ela vem mesmo, ela é grave. O paciente não consegue conviver com o outro, ele tem que organizar tudo, ele não consegue sentir afeto. Já viu? Neurótico obsessivo? Grave. Consegue amar, não consegue ter um afeto tranquilo, controlar tudo, quer controlar tudo. Uai, gente, você está querendo controlar tudo, é porque tem um descontrole gigantesco lá dentro. É essa angústia psicótica que a gente precisa alcançar. É sobre ela que a gente precisa falar. Então, é claro que, muitas vezes, na análise, a gente vai sair do sintoma compulsivo, né, neurótico, como o do Marcos, e vai organizar o paciente. A terapia funciona mesmo. Então, assim, o paciente vai se organizar, ele vai ficar bem, mas se ele não chegar, voltar, tá, agora eu estou bem, beleza, mas eu estou bem para conversar sobre a angústia, conversar sobre o colapso, conversar sobre o horror. A análise tem que passar por isso, gente, assim, não tem jeito de, nossa, fiz a análise, não angustiei, fui direto, pulei. Isso nem na neurose comum, tá? Sinto muito, mesmo as pessoas bem constituídas, nossa, tive uma família boa, mãe suficientemente boa, pais presentes, amor, carinho, cuidado. Gente, tem colapso, tem trauma, a constituição subjetiva é traumática, não tem jeito, sempre traumática. Então, tem que chegar nesses momentos de angústia mesmo, na análise, tem que passar, né? Então, a falha da analista é um pouquinho essa. E aí, o Marcos vai embora, não volta, exatamente porque a Edna não deu conta disso. Assim, ela talvez tenha ficado, né? Estou interpretando aqui, satisfeita com o trabalho dela. E a gente fica mesmo. Né? Nossa, que bom que eu ajudei. Que bom que eu ajudei esse paciente. Estava mal, ele estava compulsivo, agora ele está mais tranquilo, né? E a gente fica feliz mesmo, e às vezes a gente falha em não querer angustiar o paciente, porque dá trabalho, porque a gente vai ter que suportar coisas muito difíceis, né? A contratransferência entra no jogo, tá? E ela termina o artigo... Aí eu fiquei na dúvida aqui, se é uma citação do Winnicott, eu acho que é, não conferi, mas eu acho que é, tá? Na página 73, uma longa citação, né? Tem a cara do Winnicott, se não for dele, é muito próximo à lógica do Winnicott, né? Enfim, está fazendo uma descrição, né, do que acontece na análise ao longo do tempo, assim, eu acho que vale a pena ler isso aqui para a gente comentando passo a passo e concluir. Então, você se dedica ao caso, você aprende a saber como é que é sentir como seu paciente. Empatia, você começa a entender o paciente, ouvir, você se torna digno de confiança para o campo limitado da sua responsabilidade profissional.
Você se comporta profissionalmente. É a cara do Winnicott. Você se comporta profissionalmente, né? Ou seja, não faz merda, ou como o Laplanche vai brincar, né? Tipo, você organiza o enquadre, você faz as recusas do analista muito bem feitas. Então, você se comporta profissionalmente. Você se preocupa com o problema do seu paciente. Então, tem preocupação, né? Essas palavrinhas que o Winnicott e o Ferenczi adoram. Você se preocupa, você quer cuidar, você lembra do paciente. Você aceita ficar na posição de um objeto subjetivo na vida do paciente, ao mesmo tempo que conserva seus pés na terra. Então, você vai ser usado por ele, né? De várias maneiras. Você aceita amor, e mesmo o estado de enamoramento, sem recuar e sem exibir a sua resposta. Você aceita o ódio, recebe com firmeza ao invés de vingança. Aí eu grifei mais isso aqui. Você tolera no seu paciente a falta de lógica, de inconsistência, suspeita, a confusão, a debilidade, a mesquinhez, etc. Você reconhece todas essas coisas desagradáveis como sintomas do sofrimento dele. Na vida particular, e parênteses aqui, na vida particular, as mesmas coisas o fariam manter distância. Então, né, corram de pessoas, né, com falta de lógica, inconsistência, suspeita, confusão, debilidade, mesquinhez, etc. São pessoas ruins de ter por perto, né? Mas os pacientes a gente aguenta, a gente tolera, porque a gente sabe que isso é fruto de uma história, fruto de sofrimento, tem coisa aí, né? Você não fica assustado ou sobrecarregado com sentimentos de culpa quando seu paciente fica louco, quando ele se desintegra, quando ele corre pela rua de camisola, quando ele tenta suicídio, talvez com êxito. Isso é difícil, né? Muito, muito difícil. Não se sentir culpado, não se sentir envergonhado, né? Se você é ameaçado de assassinato, você vai chamar a polícia, não só para se proteger, mas proteger o paciente também. Em todas essas emergências, você reconhece o pedido de socorro do seu paciente, ou um grito de desespero por causa da perda de esperança nessa ajuda. Aí é o Winnicott, claro, assim, clássico do privação e delinquência, né? Você vai estabelecer a situação de tal maneira que ela se resolva sozinha, né? O Winnicott também vai insistir muito assim na esperança dele, disso que ele chama de processos de desenvolvimento maturacional, né? Esse processo interno, de amadurecimento interno, de que esse processo ele vai sozinho quando ele não tem impedimento. Então, o analista só precisa desimpedir o caminho para a coisa ir, né? Eu acho meio exagerado isso, assim, como a postura do Freud, do tipo, a análise não é per via de porre nada, né? Não é per via de porre, né? A gente não coloca nada lá, né? Claro que coloca, claro que interpretações desse tipo aqui mudam a história do sujeito, né? Mas entendam o que né, o Freud está querendo dizer, que análise não é sugestão, ou o Winnicott está querendo dizer, olha, deixa o processo andar sozinho, né? Esperem o tempo do paciente. Não queiram apressar esse tempo. Todo paciente vai ter um tempo muito particular, muito singular. E todos eles vão passar por essas etapas aqui, que estão localizadas pela Edna aqui como agonias, como angústias. Todos vamos passar, todos. Então, esperem esse tempo, esperem o tempo da angústia. E estejam lá. Suportem isso. Suportem um pouco. Às vezes, essa angústia vai vir como violência, como agressividade, como um tanto de reação do paciente que a gente vai ter que dar conta, metabolizar isso junto e fechar isso. E fechar isso junto também. Elaborar, né, encontrar um bom lugar, né, boas elaborações para isso, tá? Então, um texto bem interessante, assim, para lembrar, o analista falha, o paciente dá muitas chances, né, o Winnicott vai brincar, né, várias vezes disso, né, falar assim, olha, o paciente dá muita chance para a gente, então, calma, né, a gente vai fazer, refazer, o paciente vai dar chance de novo, tá tudo bem. Não, por quê? Ele está pensando metapsicologicamente. Não tem mãe que não errou. Não tem pai que não errou. E essas falhas são fundamentais para o bebê crescer, para a criança crescer. Ainda bem que falhou. A partir dessas falhas, inclusive a gente pode até distinguir um pouco, né, as falhas indispensáveis. Né? Ô, meu filho, não vou estar aqui para você, não.
Não vou te atender o tempo todo, vou falhar mesmo, né? E da... Desculpe, diga, diga. Não, termina. Não, vai lá. Então, tá. Então, eu achei super interessante isso que você fala, né? De se é compulsivo, tem angústia psicótica, né? Sim. E nessa. Você está ouvindo? Estou ouvindo bem. Tá. Então, eu lembrei, né, daquilo que a Joyce McDougall fala, né? Dos comportamentos adictivos, né? Que é uma forma de estar no mundo, né? A forma de se relacionar. E uma outra coisa, né, do que você está marcando, do que esse artigo está marcando para a gente, é que as análises vão, né, muito associadas à nossa análise enquanto analista, né, e como é importante também que isso tenha acontecido para nós, muito, né, muito. Passar por isso, né, porque senão a gente não consegue avançar, né. Muito importante. Bem lembrado, né? Se a gente fala de contra-transferência, está falando da análise do analista, de como que isso é importante, da supervisão, né? De não estar sozinho nesse processo, né? Insisto, entender que a gente vai falhar, erra mesmo, porque tem que voltar para a análise, porque, né, o inconsciente está lá na cena mesmo, cada paciente vai mobilizar coisas diferentes na gente, né? Afetos diferentes, na nossa história de uma maneira diferente, né? Então, sem dúvida, né, assim, isso tem muito a ver com a convocação que o Ferenczi se fez desde 28, de forma muito explícita, né? Se vocês quiserem ser analistas, vai na análise até o final, né? No final desse texto, né, análise de crianças com adultos, ele está lá falando assim, até onde que a análise didática vai, né? E aí ele falou, você quer atender? Quer atender? Você quer lidar com esse tipo de sofrimento, colapso? A gente está falando de pessoas colapsadas. A gente pode atender pessoas que estão fragmentadas a um ponto assim. Então vai até o final. Então vai na sua análise, vai até o final. Não recua. Senão você não vai dar conta. Como é que você vai dar conta de encontrar um sujeito que está lá colapsado? Se você não deu conta do seu, entendeu? Se você não viu nada da sua angústia, não entrou em contato efetivamente com as suas agonias, como é que você vai dar conta do outro? Quando você vê a agonia do outro, você vai fugir, é o mais provável. Se isso ocorrer, ainda bem, porque você foge, o sujeito ainda não é retraumatizado na análise. Mas a preocupação do Ferenczi, a preocupação do Winnicott é retraumatizar o paciente. Essa preocupação está lá escrita, entendeu? Tipo, a análise tem efeitos iatrogênicos. A análise tem efeito iatrogênico, porque o analista não se analisou, ele não cuidou do paciente, ele não conseguiu ouvir, porque não foi na análise, não fez supervisão, tocou em pontos dele, e daí por diante, né? Então, acho que esses são pontos importantes, e só né, referendando a referência aí que você trouxe da Joyce McDowell, ela vai nessa mesmíssima direção, desde em defesa de uma certa normalidade, enfim, sempre pensar em angústias muito graves, construindo, né, soluções, sejam adictivas, sejam soluções que ela chama de neossexuais ou perversas, sejam as soluções obsessivas. Essas soluções, geralmente, que são muito fixas, muito estáveis demais, muito com pouco molejo, pode saber, tipo assim, gente, tem muita angústia. Beleza, vamos quebrar isso um pouquinho, mas vamos fazer o paciente chegar um pouquinho também na agonia, no tempo dele, com cuidado. Não é para ficar angustiando o paciente, não. Vamos deixar ele desamparado para ele aprender, né? Não, calma, tipo, vai com calma, no tempo dele, tá? Então, não é para deixar ele sozinho lá, não é isso. Tomar cuidado com essa lógica aí. Senão não é análise, é crueldade, né? É crueldade, exatamente. Então, deixa sozinho demais, não, Letícia. E como foi importante, né, ela reconhecer, né, assim, a questão que Ferenczi coloca, né, que
também no caso com a Elizabeth Severo, né? Assim, ele teve que voltar, reconhecer o erro, né? Assim, acho que não incorrer novamente no descrédito, né? Acho que no trauma estruturante, no trauma desestruturante, né? O que desestrutura é o não reconhecimento. Né? É o não reconhecimento, exatamente. Então volta, pede desculpa, tá tudo bem, sabe? Nossa, interpretei mal. Nossa, te ouvi mal mesmo. Lembrei de um sonho seu que eu não tinha conseguido interpretar, ou interpretei de maneira que eu acho que eu estou indo em outra direção agora. Me ajuda aqui? Puxa, admite, vamos, trabalha junto. Tá tudo bem, sabe? E o paciente vai te dar a chance, vai refazer, porque é assim. Se a relação ela tem confiança suficiente, né? Tem confiança nisso, né? É exatamente o que o Ferenczi coloca, né? Que ele fala que, ao contrário de perder a confiança, esse tipo de postura, assim, aumenta a confiança, né? Consolida a confiança. Né? Exatamente, porque você deixa, ele vai brincar nesse, deixa de ser hipócrita, sabe? Como socialmente a gente não pode admitir que errou, não pode falar que errou, porque dá vergonha, a gente fica culpado. Não, menos hipocrisia, tipo, nossa, foi mal, pisei na bola, errei aqui, interpretei mal, não soube ouvir. Nossa, que bom que você está falando, né? Quantos pacientes falam, só para terminar, quantos pacientes falam um pouquinho da transferência, né? Do tipo, sei lá, nossa, não gostei do que você falou na sessão passada, me senti mal, me senti pressionada, acho que você não soube me ouvir, né? Para, escuta. De maneira geral, se vier esse tipo de correção, né? É um sinal importante. Escuta, avalia, beleza, faz parte do movimento da transferência? Claro que faz, pode estar no jogo, mas escuta, avalia. É importante ter esse momento, né, de reconhecimento da falha do analista para consolidar a confiança de que, nossa, que bom que se eu falhar, o mundo não vai colapsar, né? Insisto em ligar essa situação àquilo que é a situação infantil também com o bebê, né? Quando a gente falha com os nossos filhos, o mundo não colapsa não, gente. Tipo, tem uma falha, eles dão conta de sobreviver, isso vai ser super importante para eles verem que eles dão conta de sobreviver, aí depois a gente vai lá, a gente conserta as coisas também. Aliás, isso vai abrir um campo maravilhoso para Melanie Klein pensar num dos conceitos mais lindos da psicanálise, que é o conceito de reparação. Né? O conceito mais lindo que tem, o mais bonito da posição depressiva. A gente pode reparar, a gente pode consertar as coisas, a gente pode juntar as coisas partidas, reconhecer as cicatrizes, sim, doeu, machucou, ficou marca, não gostei. Beleza, tudo isso é trabalho de reparação. E é uma capacidade psíquica, insisto, não vem de graça, não vem automática. Isso tem que ser dado numa relação de confiança. Para o sujeito aprender a reparar, no sentido kleiniano, precisa de uma mãe que não retalie, que não vai fazer retaliação o tempo todo, que não vai negligenciar o tempo todo, né? Que não vai estar também o tempo todo presente sem falhar. Infalível. Essa tua fala me lembrou um texto teu mesmo, que você comenta sobre um conto, que é um suicídio como presente. Isso. Aquele teu texto é maravilhoso, que é muito legal, que você vai construindo e a mãe, assim, não se permitia falhar, né? Isso. O garoto, ele... É o único presente possível. O único presente possível. Se toda vez que eu erro, você se pune desse jeito, então a forma de não errar é não existindo. Exatamente. Esse conto é, assim, de arrebentar o coração da gente. David Foster Wallace, que infelizmente se matou, de fato, né, o próprio autor. Mas leiam esse conto, é uma aula. É uma aula sobre essa mãe que não falha. Excelente lembrança, Letícia. E que conto que é? Se chama O Suicídio como uma Forma de Presente. Tá. Suicídio como uma Forma de Presente, do David
Foster Wallace. É um autor brilhante, brilhante. Esse conto é pequenininho, mas, assim, nossa, é de arrebentar o coração da gente, assim, porque aí a gente vê os efeitos da mãe que não falha, da mãe infalível. Então, não é isso. Não é isso que o Winnicott está falando. Ah, nossa, né, não pode falhar. Não, não. Falha, admite a falha, usa a falha, usa a contra-transferência, né? É isso que vai fazer a relação de confiança consolidar. A gente pode reparar, a gente pode entender quais são as condições do outro também. Porque às vezes vai aparecer a falha até para dizer, oh, nossa, não dou conta. Não dei conta de te ouvir. Meu limite. Nossa, você tocou no meu ponto, para eu voltar para a análise, eu acho que não dou conta de te ouvir. Desculpa, vou te encaminhar para um colega. Eu acho que tá muito para mim, tá muito difícil. Tô muito ligado, né? Fico muito triste com a sua história, ou sei lá. Também, para dizer, oh, nossa, não deu, não vai rolar. Então, assim, não é também para ser infalível a partir do reconhecimento da falha. Reconheça a falha, beleza. A maioria das vezes, porque a gente fez a análise, faz supervisão, a gente tem anos de análise, né? A gente vai conseguir contornar. Beleza, vamos usar a falha, vamos, né, elaborar junto. Mas também tem limite, pode ter limite, tá? Não é uma impossibilidade, beleza? Então, leiam e releiam Winnicott, leiam e releiam Ferenczi, que são autores que ajudam a gente a não ter esse ideal aí de infalibilidade, um ideal terrível. Muito bem, muito obrigado. No próximo encontro, que vai ser em abril, vamos ler um artigo da Elza Oliveira Dias, né, uma das grandes winnicottianas do Brasil, né, duas grandes winnicottianas, Elza Oliveira Dias e Ana Lila Lejarraga, da sobrevivência do analista e clínica do trauma em Ferenczi e Winnicott, da Ana Lila, são os textos de abril. Então, fiquem ligados aí no seminário clínico, as datas, vocês sabem, é a primeira terça e a terceira terça de cada mês. Então, vou colocar no nosso cronograma, eu espero vocês. Muito obrigado, compartilhem, curtam lá no YouTube, comentem. Obrigado, boa noite, um beijo para vocês. Obrigada, boa noite. Valeu.